O diretor superintendente do Banco Randon e diretor de Relações Institucionais das empresas Randon, Juarez José Pitinini, foi o palestrante da RA-SIC desta quarta-feira. Ele falou aos presentes ao evento sobre o cenário econômico brasileiro e global. Durante sua exposição, Pitinini trouxe gráficos e números do comportamento econômico no mundo e também no Brasil. Ao destacar o desempenho da economia em Caxias do Sul, ele enfatizou a força da cidade nos bons índices econômicos dos últimos meses. Durante a entrevista coletiva à imprensa, após a RA-SIC, Juarez José Pitinini avaliou que os desafios econômicos no âmbito mundial são grandes, bem como no Brasil, a necessidade da manutenção de políticas de sustentação das contas públicas. A nossa fala aqui foi nisso, né? A gente tem um desafio grande, em termos globais, a gente passa por uma situação bastante complexa em função da pandemia, que impactou fortemente a economia global, as cadeias de produção, gerando inflação, tivemos a guerra, tem ainda a questão da Covid na China, então tem uma acomodação, a gente não deve ter uma recessão global, a gente vai ter um crescimento menor e isso acaba impactando o Brasil. O Brasil, por outro lado, a gente teve muitas coisas boas, o Brasil está preparado para se beneficiar. Agora é muito importante que a gente tenha daqui para frente, no próximo governo, que ele mantenha minimamente políticas de sustentação das contas públicas, essa questão fiscal. É importante sim ajudar os mais necessitados, mas tem que se preocupar também com a sustentabilidade das contas, tem que cuidar para que a dívida pública não cresça demais, porque senão a gente não vai ter redução de juros, a gente não vai ter oferta de crédito, a gente vai ter inflação e vai acabar corroendo o eventual benefício de um programa de benefício, seja ele Bolsa Brasil, Bolsa Família, qualquer que seja o nome. Se não cuidar desse lado, o benefício que pode parecer bom no primeiro momento, ele vai ser corroído pela inflação e elevação de preço que vem depois. Outro ponto de vista, Juarez, a questão da mão de obra qualificada, ela ainda é um problema no Brasil? Sem dúvida, é um grande problema. Um dos problemas que a gente tem no Brasil é a produtividade, tá? E produtividade está associado a uma série de fatores, tá? Mas a qualificação da mão de obra, ela é importante. E para isso, a gente sempre fala, a gente precisa investir na educação. Educação básica e educação profissionalizante. Não precisa necessariamente todo mundo ter um diploma universitário, mas a educação profissionalizante que qualifique, seja na informática, seja na engenharia, seja na eletrônica. A gente precisa desse tipo de qualificação, porque existe sim empregos. Na medida em que a gente tiver a economia se desenvolvendo e a gente ganha produtividade, a gente não só passa a ser competitivo internamente, como pode ser competitivo internacionalmente, exportar, e isso gera a oportunidade de mão de obra, ou seja, a gente vai exportar os nossos empregos, no bom sentido. A gente vai gerar emprego aqui e vai gerar venda e produção nos mercados internacionais. Então é algo imprescindível que a gente invista na qualificação da mão de obra, e isso passa pela educação, tanto a básica como a profissionalizante. Juarez, por que a principal ameaça econômica do país não vem de fora do país e está dentro do próprio Brasil? É interessante a pergunta, porque a gente historicamente está acostumado a falar o investidor estrangeiro, o especulador, vai nos criar problema. Porque a gente, ao longo do tempo, veio construindo uma situação de uma combinação de fatores, de uma balança comercial gerando sempre superávit, a gente tendo investimento estrangeiro direto na faixa de 70 bilhões de dólares e a gente tem um volume de reservas muito grande, reservas cambiais, quase 400 bilhões de reservas cambiais, a sexta, sétima maior volume de reservas do mundo, e isso então nos protege porque a gente tem essa condição. Então é muito pouco provável e evidente, um outro fator importante, o tamanho da dívida pública hoje, ele é menor do que esses saldos que a gente tem, tanto de reservas cambiais como de geração de entrada de dinheiro no Brasil. A gente praticamente financia a nossa necessidade com investimento estrangeiro direto. Agora, para isso continuar, que seja assim e crescer, a gente precisa ter um ambiente nacional de segurança jurídica, segurança regulatória, que a gente reduza os entraves para investir, que a gente aumente a liberdade econômica e as oportunidades de negócio no Brasil. Essas incertezas econômicas devem se diluir com o anúncio da equipe econômica do novo governo? Dependendo da composição da equipe, dependendo do discurso da equipe, dependendo das políticas da equipe, certamente vai diluir as preocupações. Mas é importante que haja isso. E, de novo, a gente tem que pensar que o Brasil, ou um país, ele não é
pautado por um único poder. A gente tem o executivo, tem o legislativo, tem o judiciário. Esses 3 poderes, principais poderes, eles têm que de maneira harmônica visar o bem do Brasil. E visar o bem do Brasil significa fazer as reformas, gerar segurança jurídica, gerar segurança regulatória. Essa combinação de fatores é que vai fazer com que o ambiente de negócios ele seja mais favorável e mais amigável a todos que querem investir e empreender, seja ele brasileiro, seja um pequeno empresário, um grande empresário, um investidor estrangeiro. A gente precisa criar um ambiente propício para investimento e desenvolvimento econômico e, evidentemente, com um benefício social. Excepcionalmente, nesta semana, a RA-SIC ocorreu na quarta-feira. A partir da próxima semana, o evento retorna a acontecer na segunda-feira. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati.